Ora bem, eu vou-vos falar um pouco do que faz a Fundação e centrar nos resultados daquilo que estamos a fazer. Antes de mais, digo, o meu nome é Jorge Miranda, eu sou o diretor da Fundação. O nosso Presidente Executivo não pode estar, o convite foi feito por ele, eu agradeço em nome do Sr. Carlos Boia o convite. Sou antropólogo e, entre outras coisas, tenho uma empresa de desenvolvimento rural e de empreendedorismo e inovação social. Este moinho aqui de vento de Famões, penso que conhecem, da Laureana, foi eu que descobri a Laureana e tive o gosto de fazer aquele moinho. A Laureana era uma senhora empreendedora muito interessante, não podemos agora falar sobre isso. Encontrei-a no momento do século XVIII, numa altura em que ser mulher era muito mais complicado do que hoje uma mulher trabalhar. É interessante o percurso que ela fez e o nome da Câmara aceitou dar-lhe o nome de muito da Laureana precisamente para homenagear essa mulher. Estou na Fundação Benfica há 2 anos, a Fundação tem 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos. Portanto, estava mesmo no início, fui convidado para isto antes trabalhei durante 27 anos numa cidade mesmo aqui ao lado, que é a cidade da Amadora. Aí dirigi um departamento, desde o princípio a cidade foi feita pela Revolução, digamos assim, havia os problemas todos para resolver e há aqui um aspecto muito interessante que eu gostava de deixar, até porque Odivelas está aqui mesmo ao lado e sofreu um bocado do mesmo processo. E hoje esta manifestação muito interessante deste movimento que está aqui em Odivelas vai um pouco nesse sentido. Foi uma altura em que não havia Estado ali, havia as pessoas e as necessidades. E a sociedade teve que se organizar. E aquela discussão de deve ser o Estado ou devem ser as pessoas, simplesmente não havia. Empreender é fazer. E, portanto, que é um pouco aquilo que eu vejo que está a acontecer aqui. É interessantíssimo. E não é nem o Estado nem as pessoas, são todos. Bem-vindos ao mundo. Porque uma coisa é garantida. Fora de nós, ninguém fará por nós. Isso é garantido. Portanto, somos nós e as nossas organizações. Uma delas é o Estado. E naquela cidade as coisas passaram-se muito assim. Foi criado um grande movimento associativo, fizeram-se muitas coisas. A Câmara criou-se, eu saltei desse movimento associativo e dessas coisas para dentro porque se foi buscar quem andava a fazer e 27 anos depois eu era diretor de um departamento que se podia chamar Departamento de Tudo. Porque, de facto, resolvia as questões todas do social, começava no desporto e acabava na Cova do Norte. Portanto, podem imaginar a riqueza dessa intervenção e a aprendizagem que se faz é, de facto, um privilégio. E, portanto, com essa entrega, com essa vontade de continuar a fazer, quando o Benfica E uma coisa que eu fiz na Amadora, que tenho muito orgulho e que se espalhou hoje, é a Orquestra Geração. Iniciou-se precisamente ali, num projeto, curiosamente num corredor e numa coisa assim muito informal. Foi assim que surgiu esse projeto, que hoje se espalha, onde eu tenho muito orgulho de ter dado o pontapé inicial. E porquê é que, passados esses 27 anos, eu estou a contar esta história, não é centrado em mim, é centrado na Fundação Benfica. Porquê é que, passado 27 anos, eu que não tenho nada a ver com futebol, não sou um homem da bola, eu não sei jogar a bola, eu não tenho nenhuma relação não tinha nenhuma relação anterior com o Benfica, a não ser o interesse e gostava que eles metessem gol. Por que razão é que eu, em 20 minutos, digo, vou-vos ter uma licença sem vencimento e vou fazer isto? Eu posso-vos dizer, há 2 razões principais. Primeiro, 46 anos e a hipótese de começar uma coisa com folha branca a partir do zero. Essa é irresistível. Segundo, a possibilidade, pela primeira vez, de poder utilizar um capital de relação e um capital de confiança para resolver problemas que antes eu não conseguia. Nomeadamente, quando se trabalha nas áreas de exclusão, a exclusão é muito complicada. Mas há uma coisa que nós sabemos todos. Há pouca coisa que funcione com os rapazes. É mais fácil funcionar com as raparigas. E é mais fácil também com os públicos adultos. É mais fácil ter resultados com as mulheres do que com os homens. Eu não vou dissertar sobre isso, não vale a pena, mas há uma coisa que eu aprendi, essencialmente, é que as mulheres têm uma percepção mais clara da realidade e do seu posicionamento num determinado momento, das necessidades, e são elas que provêm para a família. E, portanto, têm uma avaliação mais clara da sua situação. E os homens estão, às vezes, a uma semana de irem para a prisão, como eu falei com um, e então, não, está-se bem, está tudo bom. Certo? Portanto, evidentemente que a mudança não vem e o empreender para melhor é muito mais difícil do lado dos homens quando se está em exclusão. A exclusão não é uma opção. A exclusão não é um problema do sítio onde se nasce só. Começa aí.
começa aí, como foi dito anteriormente. Mas é muito mais do que isso. A exclusão e a pobreza encerram uma visão do mundo. E ao encerrarem uma visão do mundo, e aqui fala-vos um antropólogo, criam uma cultura própria. A explicação do mundo e os utensílios, os saberes, os artefactos, as soluções para a vida vêm de uma coisa que é oposta ao contrato social. O contrato social, que é, no fundo, aquilo que faz funcionar a nossa sociedade, é uma forma organizada de eu obter benefícios individuais pela via do reconhecimento dos outros. É aquilo que me permite comer e passar gente com fome que não me tira a comida. Porquê? É absurdo se eu sou um e passar em 4. Alguma coisa faz com que eu me sinta no direito de comer e faz com que eles não se sintam no direito de me tirar. É precisamente esse reconhecimento social. É o contrato social. Quando há uma revolução, por exemplo, quebra-se o contrato social e então, por exemplo, fundamentos como a própria propriedade são postos em causa. Quem vive em exclusão e os nossos, e estou a chegar à fundação, os nossos miúdos, por exemplo, quando vivem em bolsas de pobreza e de exclusão, que soluções geram para a vida? As soluções que não são as do contrato social, são outras. São as de conseguir navegar num sistema industrializado, num sistema que foi criado de Estado Social, setorizado, segmentando os problemas e conseguir expor a ferida certa no sítio certo. É preciso, primeiro, demonstrar que preciso. Segundo, demonstrar que preciso de batatas a quem me dá as batatas e de cebolas a quem me dá as cebolas. E tenho que saber em que momentos elas existem. Portanto, eu tenho que ter não só uma forma de me apresentar, e se calhar sabe com certeza que há deficientes motores. Eu chamo esta palavra porque é uma frase mais simples, né? Mas há deficientes motores que não têm nenhum problema, educadíssimo. Conheço um amigo meu, e que a assistente social ia lá a casa e diz: pá, vamos babar um bocado. Claro, porque as representações são fundamentais. Portanto, quem vive em exclusão, quem vive em situação de pobreza e de debilidade, tem que mostrar determinadas condições para conseguir absorver conseguir os seus benefícios. Ou então, imaginem o que isso produz na adolescência, por exemplo. Tem que conseguir arranjar. Eu não estou a falar de roubar. É arranjar expedientes, ser expedito a conseguir rapidamente aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso e que não tenho facilmente, porque a minha família não tem para me dar. E se eu tento jogar o jogo do contrato, de uma maneira ou de outra, vai-me correr mal. É verdade, é difícil. Como a qualquer de nós, sair de uma vida em contrato social e passar a uma vida em exclusão. Nós não sabemos viver em exclusão. Nós não sabemos sobreviver. Vejam os novos pobres no Brasil, vão às favelas. Eu tenho um amigo meu que trabalha na área das favelas, é interessantíssimo, não tem piada nenhuma, mas é interessante. A zona dos novos pobres das favelas é a da dupla exclusão. A parte mais miserável da favela é o que antes tinha o seu emprego e que não aguentou mais de 2, 3 meses e foi parar à favela e foi parar ao sítio pior. Porquê é que esse sítio é o sítio pior? Ele não sabe viver, ele não consegue sobreviver naquele meio. E, portanto, está completamente desvalido ou desvalido. Ora bem, quando se é assim, a pobreza torna-se endémica. E isto eu estou a falar de coisas que não estão no Brasil, estão em Lisboa. Pobreza endémica. Às vezes é importante dizermos estas palavras, porque fala-se disto a propósito da África. Mas estamos a falar da nossa pobreza. E a nossa pobreza tem isto. Portanto, ela tem aquele ciclo vicioso, aquilo que lhe chamam o ciclo da pobreza. Não é? Dizem que não é possível quebrar esse espartilho, que é um espartilho muito forte, porque as pessoas não têm armas para isso. E o problema da pobreza não se resolve com dinheiro. Porquê? Porque a concepção do mundo não é o dinheiro. É toda uma forma de pensar e de encontrar as soluções para a vida. Onde é que o Benfica entra nisto? Porque comecei a falar no Benfica, estamos a falar de pobreza. Entra nisto no seguinte. Nós, quando a Fundação foi criada, a primeira coisa para fazer foi um plano estratégico. Ou seja, uma coisa que consiga ser um mapa de orientação daquilo que se vai fazer. É uma instituição muito grande, com uma grande capacidade de chegar às pessoas, porque é preciso saber o que é que pretende fazer e fazê-lo com consistência. E como não queremos fazer sozinhos, fomos ver o que é, por exemplo, a Estratégia Europeia 2020. Alguns já terão ouvido falar. É aquilo que faz com que os dinheiros e os governos e os cremes e tudo isso alinhem de determinada forma.
Esta estratégia 2020 foi criada em 2010, substituindo a estratégia de Lisboa, que foi um fracasso. Todos os objetivos falharam. A estratégia 2020 vai exatamente pelo mesmo caminho, embora seja mais realista. E tem vários objetivos, tem 5. Eu não os vou enunciar todos, mas posso-vos dizer que, se antes a estratégia de Lisboa era vamos ser a economia mais competitiva do mundo baseada em conhecimento, na realidade o que aconteceu foi que de 2008 a 2010 a Europa recuou uma década, reconhecido pela Comissão Europeia, em termos de produção industrial a todos os outros níveis. Quando temos uma estratégia 2020, aquilo que aparece à frente, além do desemprego e tudo isso, é a educação e o combate à pobreza. Tentar tirar 20 milhões de europeus da pobreza. E atenção que isto está desatualizado. Hoje, a pobreza está a aumentar na Europa em vez de estar a diminuir. E um objetivo fundamental, que é multiplicador, porque existe uma instituição na sociedade portuguesa e na sociedade europeia. Existe uma instituição possível, um elevador social, a educação. O problema da exclusão e de viver neste outro mundo é que eu não consigo apanhar esse elevador social. E, portanto, a mobilidade social quase não existe e cada vez mais se cava a injustiça e o fosso entre pobres e ricos, mesmo em democracia. Portanto, este é um problema muito grave que a Europa tem. E é preciso conseguir baixar para baixo de 2 dígitos, a menos de 10%, é um objetivo europeu, o abandono escolar precoce. E, de repente, Portugal deixa de ser aquele país que diz que tem sempre os problemas todos e a Europa está tudo bem, e é um continente inteiro que é supostamente o mais avançado do mundo, inventou desde a democracia a tudo o resto, praticamente nós conhecemos, e o seu objetivo é combater o abandono escolar precoce. Ora bem, em Portugal nós temos um problema, é que não queremos baixar abaixo de 10, queremos baixar abaixo de 20. Portanto, esse problema é muito mais grave. O futebol é uma instituição, é porventura a única instituição conhecida na nossa sociedade que é verdadeiramente transversal. Ou seja, que é capaz de desbater diferença e mobilizador a nível global. Os ingleses têm um nome muito interessante para isto, chamam-lhe o Power of the Game. É uma coisa que é acima dos clubes. É claro que é o quê? É a excelência. Lembrem-se da Orquestra Geração, eu não falei dela por acaso. Falei porque o que é que funcionou na Orquestra Geração e o que é que permite que miúdos que aparentemente não vão às aulas, são exatamente estes e não querem saber de nada disto, de repente tocam Mozart e Beethoven. E tocam violino, que é um instrumento complicadíssimo. Misturar com bom capital humano, inovação e excelência. Inovação é esquecermos o preconceito e acharmos que somos capazes de fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja a coisa mais improvável. A excelência é a coisa capaz de garantir a atratividade necessária e o saber de ofício necessário para conseguir que estas duas coisas produzam um produto, de facto. De outra forma, não sai. Ora, o futebol tem exatamente isso. Por outras palavras, nós não podíamos fazer, por exemplo, uma orquestra geração com uma banda filarmónica ou um grupo, um rancho folclórico. Não sairia. Apesar de eu não querer desvalorizar esse nível de criação artística e de discussão artística. Assim como não poderíamos fazer aquilo que eu vou falar a seguir muito rapidamente, que é um projeto chamado Para Ti Se Não Faltares. Já estou a esticar. Ok, então vamos esticar rapidamente. Para Ti Se Não Faltares, este projeto está no norte e no sul, no campo e na cidade e no interior e no litoral. Porquê? Porque o problema que eu estou a falar é um problema que existe não só nos outros países como neste, mas também não existe só nas zonas urbanas. Existe em toda a parte. E daí nós estamos desde Mondinho de Basto até Elvas, passando por vários sítios. Curiosamente, e por causa do power of the game, do tal poder que tem o futebol, estamos, e um dos sítios onde temos melhores resultados é na cidade do Porto. Imaginem o que é, 80% dos miúdos do nosso projeto são do Futebol Clube do Porto e andam com as coisas da Fundação Benfica. Na boa. E os pais, que são às vezes super dragões, vêm à escola quando não iam, porque vêm celebrar os pequenos sucessos dos seus filhos e separam perfeitamente as coisas. Porquê? 2 razões fundamentais. Primeiro, bola é bola, povo é povo. É uma frase que serve como outra qualquer. Saiu ali no meio, funcionou e toda a gente percebeu o que isso quer dizer. Segundo e mais importante, e isto é muito interessante quando falamos de tolerância, que faz tanta falta, e estes miúdos acho que dão uma lição, dão um baile de tolerância a todos nós. Não é? Porquê tu não tens de ser do Benfica para entrar no projeto da Fundação?
tens de ter um código de honra para vestir a camisola, como qualquer clube. A gente tem sempre, para vestir a camisola tem que ter um código, não é? Porque os símbolos são muito fortes. Aqui fala-vos novamente outro futebol. Esse código é estares bem contigo próprio e seres livre. Portanto, se tu és aquilo que tu és e assumes e gostas de o ser, então tu mereces vestir essa camisola. Se tu tentas fingir que não és aquilo que és, só para conseguires umas camisolas e umas coisas, então tu não tens o direito de a vestir.